que estes resultados são benéficos para todos nós. Muito obrigado. Bem, ficaram aqui as declarações dos participantes desta cerimónia. Temos aqui também a Ordem dos Advogados, representada pelo Sr. Bastonário, que participou nestas eleições na qualidade de observador. Há todo o interesse nesta, que é mais uma fase deste processo eleitoral. Boa tarde, Dr. Timbano. Qual é a expectativa e de que forma espera que o povo moçambicano encare os resultados a serem aqui divulgados? Obrigado. A expectativa é que sejam anunciados os resultados das eleições e que todas as reclamações e irregularidades que eventualmente existam sejam órgãos competentes e sejam realizadas, sejam averiguadas. Do ponto de vista da população, o que nós esperamos é que as pessoas sintam que os resultados que estão aqui a ser anunciados refletem aquilo que a Comissão Nacional das Eleições entende que devem ser os resultados. Como é evidente, os partidos que representam as pessoas e que estão na própria Comissão Nacional de Eleições estão em melhores condições para, discordando desses resultados, apresentarem as reclamações, no caso, ao Conselho Constitucional. O que se espera é que as pessoas tenham calma, serenidade. Não é a primeira vez que nós realizamos eleições e não será a primeira vez que essas eleições serão postas em causa, se é que o serão. Há mecanismos legais para pôr em causa os resultados das eleições, portanto, não é nada de extraordinário se isso acontecer. Faz parte do jogo democrático. Quem não concorda pode pôr em causa esses resultados. Se as pessoas não concordarem, evidentemente que têm os mecanismos legais para pôr em causa esses resultados. Para a Ordem dos Advogados, o anúncio desses resultados é com muita expectativa. Nós fomos observadores eleitorais e cá estamos para verificar até que ponto o trabalho que nós fizemos corresponde ou não àquilo que a Comissão Nacional de Eleições entende. Bem, no que concerne à legislação, estas eleições são vistas como as mais reforçadas. E a fase que segue, que é o Conselho Constitucional, esta é apenas uma divulgação geral, mas caberá ao Conselho Constitucional validar esse resultado. Nas instâncias inferiores, no que concerne a instituições de justiça, considera que foram acompanhadas as reclamações que foram pontualmente colocadas? O Tribunal Supremo fez hoje uma comunicação dando conta dos processos que foram conhecidos e que foram avaliados. Não estamos aqui a discutir o mérito ou o demérito dessas reclamações, o mérito ou o demérito das decisões do Tribunal ou dos tribunais. Não conhecemos estes resultados, não conhecemos o mérito destas reclamações, mas o que, do ponto de vista abstrato, e é uma apreciação meramente abstrata, é que os partidos tiveram a possibilidade de, aos mais diversos níveis, apresentarem as suas reclamações. Se isso não tiver acontecido, evidentemente que os partidos têm também a possibilidade de levantar essas questões. A lei eleitoral traz elementos extremamente importantes, mesmo naqueles casos em que, numa mesa de votos, o presidente da mesa de votos não aceita que determinada reclamação seja apresentada, a lei estabelece mecanismos para penalizar este presidente da mesa. Portanto, do ponto de vista legal, parece que estas eleições tinham todos os elementos para que decorressem da melhor forma possível. Uma coisa é aquilo que está na lei, outra bem diferente é aquilo que acontece na realidade e, relativamente a isso, a CNE traz-nos aqui hoje esses resultados. Muito obrigado. Ficaram aqui as declarações do bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique a falar claramente que mesmo aquele que por uma ou outra razão põe em causa os dados aqui a serem divulgados, dispõe de instâncias próprias para poder, à luz da lei, e a falar aqui claramente para serem contidas as emoções, serem encarados esses resultados com serenidade e como aqueles que efetivamente refletem a vontade dos eleitores que afluíram às urnas para votar no dia 15 de outubro. Como referimos, esta é uma fase de divulgação, mas há todos os dados que já são disponíveis, que foram divulgados ao longo de outros estágios deste processo eleitoral, como podem o estimado telespectador certamente está recordado. Este processo teve a fase do nível distrital e do nível provincial e esta fase nacional. Arsénio Henriques, não sei se do ponto onde te encontras haveria alguma intervenção.
Exatamente, Nelson Bellarmino. Continuamos na parte exterior do Centro de Conferência Joaquim Chissano. Vão chegando algumas personalidades para acompanhar a este processo de divulgação dos resultados por parte da Comissão Nacional de Eleições. Para este processo, como podemos ver do outro lado, observadores de diversas organizações internacionais que acompanharam a este processo chegam aqui ao Centro de Conferência Joaquim Chissano para correr então a este anúncio do resultado da Comissão Nacional de Eleições, que tentou cumprir escrupulosamente a lei, tendo em conta que os resultados devem ser divulgados num espaço máximo de 15 dias, e é isso que a CNE vem fazer. O processo teve lugar no dia 15 de outubro e hoje, dia 30, serão conhecidos os resultados daquilo que foi. E como dizíamos anteriormente, em termos daquilo que poderão ser os prováveis dados a serem anunciados aqui pela Comissão Nacional de Eleições, segundo nos garantiu uma fonte interna da Comissão Nacional de Eleições, Filipe Jacinto Nhusse, candidato presidencial da Frelimo, no anúncio destes resultados referentes às eleições de 15 de outubro, poderá ficar com 57,3% total dos votos, seguido por Afonso Dhlakama com 36,61% dos votos, e em terceiro e último lugar Davis Simango, que poderá, nos dados a serem apresentados aqui, ficar com 6,36% dos votos, o que indica claramente a vantagem do candidato presidencial da Frelimo. Neste momento chega o primeiro secretário da Frelimo, Infante. Vamos tentar ouvir. Muito boa tarde, em direto para a STV. Vai acompanhar os resultados. Qual é a expectativa do primeiro secretário da Frelimo nesta etapa? A expectativa, claro que é boa. Eu espero que os resultados que forem aqui apresentados, todos os concorrentes aceitem, porque é o veredito popular. E como é que os moçambicanos devem acompanhar e encarar estes resultados? Devem acompanhar com toda a serenidade, num ambiente de festa, num clima de paz e de harmonia, porque corresponde àquilo que foi a vontade deles. Muito obrigado. Ficam aqui as palavras do representante. Vamos tentar ouvir aqui Salomão Moiano. Muito boa tarde, em direto para a STV. Alguma expectativa em torno deste resultado? Salomão Moiano a dizer que não. Vogal da Comissão Nacional de Eleições a chegar aqui, como dissemos, vários vogais desta Comissão Nacional, desta CNE, já se fazem presente para esta cerimónia. Nelson Bellarmino, alguma nota a avançar neste momento em que pelo menos projetamos aquilo que poderão ser os dados a serem anunciados aqui? Só apenas para repisar, a Frelimo poderá ficar com 144 deputados para a Assembleia da República na próxima legislatura. A Renamo poderá ficar com 89 assentos na distribuição parlamentar e o MDM com 17 assentos. Há aqui claramente dados que podemos avançar. A Frelimo baixa automaticamente, perde muitos mandatos, tendo em conta que tinha nesta legislatura 192 deputados. A Renamo tinha 51 e sobe para 89. O MDM tinha 8 deputados e sobe para 17 nos dados que poderão ser projetados aqui. Filipe Jacinto Nhusse com 57,3%. Nelson Bellarmino tem indicação de que neste momento tem alguma informação a dar-nos. Bem, Arsénio Henriques anuncia neste momento a entrada do presidente da Comissão Nacional de Eleições nesta sala, Abdul Karim, o que indica claramente que a cerimônia, a divulgação dos dados referente às eleições legislativas e presidenciais e as segundas no que concerne às Assembleias Provinciais vão ser dados a conhecer dentro de instantes, com a chegada aqui do presidente da Comissão Nacional de Eleições, e assim conclui-se, ou seja, completa-se o corno que concerne as figuras por lei que devem divulgar estes resultados. Para além do presidente da Comissão Nacional de Eleições, que já encontra-se aí com os seus pares, a sala já está praticamente lotada, para dizer claramente que os observadores e vai o porta-voz da Comissão do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral a dar aqui o início da comissão. Vamos acompanhar o mestre da cerimônia. Num prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data do encerramento da votação, anuncia os resultados do apuramento geral, mandando-os divulgar nos órgãos de comunicação social
e afixar no local de estilo das instalações da Comissão Nacional de Eleições. Em cumprimento deste dispositivo legal, tenho a honra de convidar Sua Excelência, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a anunciar os resultados. Obrigado. Excelência. Que se mostra breve, o presidente da Comissão Nacional de Eleições já foi convidado aqui a anunciar os dados gerais referentes a estas eleições. Abdul Karim a tomar palavra para anunciar efetivamente quem foi o candidato presidencial mais votado destas eleições e no que concerne também as formações políticas que concorriam a este processo eleitoral. São páginas da história do nosso país que se preenchem hoje aqui, dia 30, a serem divulgados esses resultados. Vamos acompanhar as palavras do presidente da Comissão Nacional de Eleições. Deliberação número 82/CNE/2014, de 30 de outubro. Centralização nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014. O Presidente da República de Moçambique, decreto número 3/2022 de agosto, sob proposta da Comissão Nacional de Eleições, marcou para o dia 15 de outubro de 2014 as 5ª eleições multipartidárias para a escolha livre pelos cidadãos eleitores do candidato ao cargo de Presidente da República e a dos candidatos a deputados da Assembleia da República e ainda as 2ª eleições dos candidatos a membros das Assembleias Provinciais. Com este acto que marcou o início do ciclo eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições aprovou pela deliberação número 55/CNE/2013, de 9 de outubro, o calendário do sufrágio eleitoral para as eleições gerais, presidenciais e legislativas e das Assembleias Provinciais de 2014, que de seguida foi sendo cumprido pelos órgãos de administração eleitoral em todos os níveis, pela administração pública, partidos políticos, coligações de partidos políticos, grupos de cidadãos eleitores proponentes e pelos cidadãos eleitores, conforme nele estabelecido. O relato descritivo e analítico da realização de cada uma das atividades previstas no calendário do sufrágio eleitoral, desde a preparação até a realização das eleições de 15 de outubro de 2014, constará do relatório final do processo eleitoral a ser publicado e nos termos previstos do número 2, a linha G, do artigo 9 da Lei número 6/2013, de 22 de fevereiro, derrogada e republicada /2014, de 26 de setembro. Porém, apesar de ser inoportuno debruçarmos-nos do processo eleitoral no seu todo, pois isso far-se-á no relatório final, julgamos pertinente que se faça uma referência, ainda que seja sumária, de alguns aspectos relevantes que ocorreram no processo de votação e apuramento eleitoral parcial. As mesas das Assembleias de Voto, pela primeira vez, não só tiveram a presença dos membros das mesas de voto, recrutados dentre os candidatos provenientes do concurso público, em número de 4, como também funcionaram com 3 membros indicados pelos partidos políticos Frelimo, Renamo e MDM, que assumiram a função de primeiro, segundo e terceiro escrutinadores. As mesas de voto foram abertas, regra geral, às 7 horas e encerraram às 18 horas em todo o território da República de Moçambique, com exceção do estrangeiro, que teve um horário especial, adequado ao fuso horário correspondente à hora de Moçambique em cada estado anfitrião. Nas assembleias de voto, material de votação em todas as mesas de voto em tempo útil, o que permitiu aos eleitores exercerem o seu direito de voto, logo que a Assembleia de Voto abriu para o público. O processo de votação, bem como o de apuramento parcial, regra geral,
decorreu normalmente em todas as mesas de voto, conforme o modo estabelecido na lei para o efeito. Do apuramento parcial, foram elaborados os editais e as respectivas atas de cada eleição e os editais afixados na mesa da Assembleia de Voto, com cópia do original distribuído aos delegados de candidatura presentes. Os observadores e jornalistas tiveram acesso aos resultados do apuramento a partir dos editais e atas na mesa da Assembleia de Voto, o que permitiu-lhes efetuar o apuramento paralelo de cada uma das eleições realizadas. Da apreciação feita ao processo, a Comissão Nacional de Eleições constatou que nem tudo do processo foi positivo. Pese embora se reconheça que a votação foi ordeira, calma, tranquila e decorreu num ambiente de liberdade, de transparência, mas houve situações de irregularidades de natureza administrativa, ilícitos eleitorais e crimes de delito comum que foram sendo denunciados pelos órgãos de comunicação social, alguns observadores e outros intervenientes do processo. As situações consideradas irregulares, assim como os ilícitos e crimes cometidos durante o processo eleitoral, quer pelos agentes eleitorais, quer por outras pessoas envolvidas no processo, foram objeto de investigação por parte dos membros da Comissão Nacional de Eleições, visando identificar e classificar por tipicidade cada um dos casos reportados pelos órgãos de comunicação social e alguns observadores, tendo em conta que, ao nível deste órgão, não foi recebida nenhuma reclamação por parte das entidades legítimas para o exercício do direito com vista à responsabilização dos autores. O trabalho de investigação realizado pelos membros da Comissão Nacional de Eleições nas províncias e distritos ainda está em curso e a Comissão Nacional de Eleições, ao efetuar a centralização dos resultados e apuramento geral, refletiu sobre os factos reportados e decidiu pela continuidade e aprofundamento da investigação em curso, com o envolvimento das entidades competentes da Administração da Justiça, pelo que se espera obter um relatório circunstancial sobre cada um dos casos reportados, sob forma de denúncia e debatidos a fim de prestar um devido esclarecimento ao público em geral sobre a sua prática, designadamente a abertura tardia das mesas de voto em algumas assembleias de voto, divergência do número de votos registado com as constantes no edital e ata do apuramento distrital ou de cidade e provincial, casos de suspeitas de enchimento de votos e de circulação de boletins de votos pré-votados, inutilização do sentido do voto expresso pelo eleitor por parte dos MNV, rasura de alguns editais e atas de apuramento e existência de número excessivo de votos anulados e fogo posto sobre o material de votação, particularmente os votos depositados na urna, incluindo todo o material da mesa da Assembleia de Voto. A legislação eleitoral, nos termos dos artigos 118 e seguintes da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e artigo 133 e seguintes da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, ambas derrogadas e republicadas pelas leis nº 12 e 11/2014, de 23 de abril, respectivamente, conferem à Comissão Nacional de Eleições a competência de proceder à centralização nacional e divulgação dos resultados eleitorais obtidos em cada província por cada tipo de eleição. No mesmo regime, estabelece-se que cabe ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, efetuar as operações materiais de centralização dos resultados, assim como a distribuição dos respectivos mandatos. Para o efeito, o apuramento geral dos resultados foi realizado com base nas atas e nos editais referentes ao apuramento distrital e de cidade, assim como nos dados da centralização,
que a Comissão Nacional de Eleições foi recebendo das Comissões Provinciais de Eleições desde o dia 21 de outubro de 2014. Os trabalhos de apuramento geral iniciaram-se imediatamente após a recepção das atas e dos editais das Comissões Provinciais de Eleições e decorreram ininterruptamente até a sua conclusão e remessa dos editais e atas à Assembleia Nacional, conforme o disposto nos artigos 149 e seguintes da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e artigo 138 e seguintes da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, ambas derrogadas e republicadas pelas leis nº 12 e 11/2014, de 23 de abril, respectivamente. Os casos verificados de falta de atas ou de editais ou outros elementos necessários que não foi possível obter em tempo útil para a conclusão do apuramento geral em 100%, em todos os locais de votação, constam da ata e dos respectivos editais, objeto de apreciação na sessão que se junta em anexo, fazendo parte integrante da presente deliberação. Neste processo eleitoral, por força da lei, os órgãos de administração e gestão eleitoral foram reforçados por membros indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento e organizações da sociedade civil, designadamente da Comissão Nacional de Eleições e seus órgãos de apoio e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que passou a integrar técnicos dos partidos políticos em todos os níveis e áreas de trabalho. Ao nível das mesas das assembleias de voto, foram integrados membros indicados livremente pelos partidos políticos Frelimo, Renamo e MDM. Em todo o processo de votação e apuramento parcial, distrital, provincial e nacional, as presentes eleições foram fiscalizadas pelos delegados de candidatura e mandatários de listas designados pelos partidos políticos e coligações de partidos políticos concorrentes, observadores nacionais e internacionais e ainda pelos jornalistas, sem prejuízo dos eleitores, tal como se demonstra nos mapas 1 e 2 que se seguem. Mapa 1. Delegados de candidatura por partido e província. Província do Niassa. Frelimo, 2.154. Renamo, 2.099. MDM, 2.000. Monarumo, 559, constituindo um total de 6.812. Cabo Delgado, Frelimo, 4.351, Renamo, 2.774, MDM, 2.297, Panrumo, 777, Monarumo, 544, constituindo um total de 10.743. Nampula, Frelimo, 6.142, Renamo, 6.142, MDM, 6.142, Panrumo, 6.142, Monarumo, 6.142, totalizando 30.710. Zambésia, 5.000, Frelimo, 5.839, Renamo, 4.646, MDM, 4.402, Panrumo, 60, PDD, 36, JPC, 9, totalizando 14.992. Província de Tete, Frelimo, 3.584, Renamo, 2.708, MDM, 1.861, totalizando 8.153. Província de Manica, Frelimo, 2.208, Renamo, 2.208, MDM, 1.468, totalizando o número de 5.884. Província de Sofala, Frelimo,
2.534, Renamo 2.534, MDM 2.414, totalizando 7.302. Inhambane, Frelimo 2.121, Renamo 920, MDM 913, totalizando 3.954. Província de Gaza, Frelimo 1.606, Renamo 352, MDM 114, totalizando 2.072. Maputo, província, Frelimo 4.169, Renamo 1.820, MDM 2.182, Parena 105, MPD 76, JPC 207, totalizando 8.559. Maputo cidade, Frelimo 2.324, Renamo 738, MDM 1.099, Monarumo 17, totalizando 4.178. Mapa 2. Observadores e jornalistas. Província do Niassa. Observadores nacionais 1.449, Cabo Delgado 1.123, Nampula 397, Zambésia 423, Tete 960, Manica 1.109, Sofala 1.332, Inhambane 735, Gaza 429, Província de Maputo 1.198, Cidade de Maputo 256, totalizando 9.411 observadores nacionais. O número total de observadores estrangeiros foi de 526. Jornalistas nacionais, Niassa 920, Cabo Delgado 53, Nampula 34, Zambésia 85, Tete 71, Manica 141, Sofala 37, Inhambane 76, Gaza 112, Província de Maputo 210, Cidade de Maputo 56, totalizando 1.795 jornalistas. Tivemos a presença de um total de 85 jornalistas estrangeiros. Assim, a Comissão Nacional de Eleições, nos termos do artigo 123 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e artigo 141 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, ambas derrogadas e republicadas pelas leis número 12 e 11/2014, de 23 de abril, respectivamente, por este meio, publicamente determina. Artigo 1. São anunciados os resultados do apuramento geral das eleições presidenciais e legislativas e das assembleias provinciais realizadas no dia 15 de outubro de 2014, na República de Moçambique e no estrangeiro, decorrentes da centralização nacional por meio dos editais e atas que se juntam em anexo à presente deliberação, fazendo dela parte integrante. Artigo 2. São ainda mandados divulgar nos órgãos de comunicação social e afixados em local de estilo das instalações da Comissão Nacional de Eleições os referidos resultados eleitorais por edital de cada tipo de eleição e respectivas listas de candidatos à eleição do Presidente da República e distribuição dos mandatos dos deputados da Assembleia da República e dos membros das Assembleias Provinciais. Artigo 3. São elaborados e enviados para o Conselho Constitucional, para o Presidente da República e para o Presidente da Assembleia da República 2 mapas oficiais, com o resultado da eleição do Presidente da República, da eleição dos deputados da Assembleia da República e da eleição dos membros das Assembleias Provinciais. Artigo 4.
que o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, dentro do tempo razoável, disponibiliza ao público em geral os resultados eleitorais referentes à eleição do Presidente da República, à eleição dos deputados da Assembleia da República e à eleição de membros das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014, a partir da mesa da Assembleia de voto por cada círculo eleitoral e tipo de eleição. Artigo 5. A presente deliberação entra imediatamente em vigor, aprovada pela Comissão Nacional de Eleições aos 30 dias do mês de outubro de 2014. Registre-se e publique-se. Passo a ler a ata da centralização nacional e apuramento geral dos resultados das eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014. Introdução. Aos 30 dias do mês de outubro de 2014, a Comissão Nacional de Eleições, reunida em Assembleia Nacional, nos termos do artigo 138 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 149 e 150 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis 11 e 12/2014, de 23 de abril de 2014, respectivamente, procedeu ao apuramento geral dos resultados eleitorais obtidos em cada círculo eleitoral no território nacional e no estrangeiro, pelos candidatos e pelos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes, concorrentes às eleições simultâneas, presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014, perante os mandatários dos candidatos, partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes. Quadro legal do apuramento geral. Os artigos 134 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, e 119 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis número 11 e 12/2014, de 23 de abril, respectivamente, preceituam que a centralização e divulgação dos resultados eleitorais obtidos em cada província pelos candidatos às eleições presidenciais, o apuramento e a divulgação dos resultados das eleições legislativas e das Assembleias Provinciais, assim como a distribuição dos mandatos, competem à Comissão Nacional de Eleições, cujas operações materiais são efetuadas pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI. Dos artigos 138 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 149 e 150 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis número 11 e 12/2014, de 23 de abril, respectivamente, depreende-se que a Assembleia de Apuramento Nacional é constituída pelo plenário da Comissão Nacional de Eleições, podendo os mandatários dos partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores concorrentes assistirem e apresentarem reclamações, protestos ou contraprotestos sobre os quais a Assembleia delibera sem a presença dos interessados e dos demais mandatários. Apreciação de questões prévias. A Comissão Nacional de Eleições recebeu, a partir do dia 21 de outubro de 2014, as atas e os editais do apuramento distrital, de cidade e de província, com base nos quais realizou o apuramento da eleição do Presidente da República, dos deputados da Assembleia da República e dos membros das Assembleias Provinciais. No mesmo acto, recebeu ainda votos em relação aos quais recaíram reclamações ou protestos e votos considerados nulos. A Comissão Nacional de Eleições apreciou os dois tipos de votos em dois grupos de trabalho distintos criados para o efeito através da Resolução número 29/Comissão Nacional de Eleições de 20 de outubro. Desta atividade,
resultou que dos 466 votos reclamados e protestados, foram validamente qualificados 323 e definitivamente nulos 143. Dos 754.113 votos considerados nulos, foram validamente requalificados 174.614 e definitivamente nulos 579.495. Apuramento geral dos resultados eleitorais. O processo de apuramento geral, a nível da Comissão Nacional de Eleições, teve como base as atas e os editais do apuramento distrital, da cidade e provincial, tendo-se tomado em conta as atas do apuramento distrital, bem como o resultado da requalificação de votos ao nível dos grupos de trabalho da Comissão Nacional de Eleições. A legalidade dos atos da Comissão Nacional de Eleições, no domínio da centralização e do apuramento dos resultados eleitorais, vem plasmada nos artigos 134 e 140 e 135 e 140 da Lei número 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 118 a 124 da Lei número 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis número 11 e 12/2014, de 23 de abril de 2014, respectivamente. Nestes termos, e em conformidade com o preceituado nos artigos 133 e 141, ambos da Lei número 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 118 a 123 da Lei número 8, de 27 de fevereiro, atrás referidas, a Comissão Nacional de Eleições vem ao público anunciar os resultados da centralização nacional e do apuramento geral das eleições simultâneas presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014, de acordo com os editais em anexo à presente ata, fazendo dela parte integrante. O apuramento geral encontra-se estruturado por cada círculo eleitoral, nomeadamente nacional para as eleições presidenciais, provincial para as eleições legislativas e distrital para as eleições das Assembleias Provinciais, de seguinte modo: a linha A, número total de eleitores inscritos; a linha B, número total de votantes e de abstenções; a linha C, número total de votos em branco e de votos nulos; a linha D, número com a respectiva percentagem de votos obtidos por cada candidato a Presidente da República; a linha E, número de mandatos pelas diversas listas para deputados da Assembleia da República e para membros da Assembleia Provincial; a linha F, nome dos membros efetivos e suplentes eleitos por cada lista para deputados da Assembleia da República e para membros da Assembleia Provincial. Considerações finais e conclusão. No que concerne ao número de lugares na Assembleia da República e nas Assembleias Provinciais, no apuramento geral, bem como na distribuição dos mandatos pelos deputados da Assembleia da República e pelos membros das Assembleias Provinciais, a Comissão Nacional de Eleições tomou como base os dados finais resultantes do recenseamento eleitoral decorrido de 15 de fevereiro a 29 de abril e prorrogado por mais 10 dias, prazo que teve seu término no dia 9 de maio de 2014, nos termos da lei. Concluídas as operações de apuramento geral, a Comissão Nacional de Eleições, reunida em Assembleia Nacional a 29 de outubro de 2014, constatou não se terem registrado durante as operações eleitorais reclamações, protestos ou contraprotestos, reduzidas à escrita pelas entidades permitidas por lei,
designadamente delegados de candidatura, mandatários ou representantes dos partidos políticos, coligações de partidos políticos ou grupos de cidadãos eleitores sobre factos que configurem ilegalidades substanciais que possam influir no resultado geral da eleição referente a cada uma das eleições em cada um dos círculos eleitorais. Durante a sessão plenária de centralização dos resultados, parte dos membros apresentou voto vencido, em anexo a esta ata e que será presente ao Conselho Constitucional. Para constar, foi lavrada a presente ata nos termos do artigo 140 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigo 152 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, já mencionadas, que depois de lida por mim, Abdul Karim Nordin Sal, Presidente da Comissão Nacional de Eleições, foi devidamente assinada por todos os membros da Comissão Nacional de Eleições, elemento do Governo junto da Comissão Nacional de Eleições e pelo Diretor-Geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e será remetido ao Conselho Constitucional para, nos termos da lei, proceder-se à proclamação e validação dos resultados das eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais realizadas em 15 de outubro de 2014, por eleições livres, justas e transparentes. Maputo, aos 30 dias do mês de outubro de 2014. Pela atenção dispensada, meu muito obrigado. De seguida, tenho a honra de convidar o Sr. Diretor-Geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral a anunciar os resultados do apuramento geral. Obrigado. Diretor-Geral do STAI, Secretaria Técnica da Administração Eleitoral, vai neste momento, depois da leitura das atas deste processo eleitoral por parte do Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a apresentar aqui os resultados. Em seguida, a apresentar os resultados da centralização nacional e do apuramento geral. Vamos iniciar com a apresentação da eleição do Presidente da República. Em relação à eleição do Presidente da República, temos pelo Círculo Eleitoral do Niassa, eleitores inscritos 615.258, eleitores, portanto, votantes 280.466, correspondente a 45,59%. Votos obtidos e pela porcentagem. Afonso Jacama, um total de 112.570, correspondente a 44,30%. Felipe Nussi, 123.777, correspondente a 48,71%. Devis Simango, 17.747, correspondente a 6,98%. Passamos para a província de Cabo Delgado. Temos como eleitores inscritos 964.071, votantes 475,86 eleitores, correspondente a 49,28%. Percentagem obtida por cada candidato: Afonso Jacama, 18,39%, Felipe Nussi, 77,72%, Devis Simango, 3,88%. Nampula, eleitores inscritos 2.079.129 eleitores, total de votantes 834.906, correspondente a 40,16%. Percentagem obtida por cada candidato: temos Afonso Jacama com 49,80%,
Filipe Nunes com 44,27%, David Simango com 5,93%. Zambésia, número de eleitores inscritos, 1.943.859, eleitores, portanto, votantes, 756.401, correspondente a 38,81%, percentagem obtida por cada candidato, Afonso Dhlakama, 52,93%, Filipe Nunes, 38,88%, David Simango, 8,19%. TET, total de votantes, de eleitores inscritos, 971.644, total de votantes, 532.277, correspondente a 54,78%, percentagem obtida, Afonso Dhlakama, 49,76%, Filipe Nunes, 45,90%, David Simango, 4,34%. Manica, eleitores inscritos, 712.938, total de votantes, 381.432, correspondente a 53,50%, percentagem obtida por cada candidato, Afonso Dhlakama, 48,65%, Filipe Nunes, 47,63% e David Simango, 3,72%. Sofala, eleitores inscritos, 926.746, total de votantes, 459.749, correspondente a 49,61%, percentagem obtida, Afonso Dhlakama, 56,01%, Filipe Nunes, 35,25%, David Simango, 8,74%. Inhambane, número de eleitores inscritos, 598.276, número total de votantes, 329.129, correspondente a 51,01%, percentagem obtida, Afonso Dhlakama, 18,72%, Filipe Nunes, 76,19%, David Simango, 5,09%. Gaza, eleitores inscritos, 591.194, total de votantes, 388.606, correspondente a 65,73%, percentagem obtida, Afonso Dhlakama, 3,20%, Filipe Nunes, 93,77% e David Simango, 3,04%. Maputo, eleitores inscritos, 757.594, total de votantes, 422.195, correspondente a 55,73%, percentagem obtida por cada candidato, Afonso Dhlakama, 17,61%, Filipe Nunes, 73,64%, David Simango, 8,75%. Cidade de Maputo, eleitores inscritos, 708.812, total de votantes, 428.532, correspondente a 60,46%, percentagem obtida por cada candidato, Afonso Dhlakama, 20,63%, Filipe Nunes, 68,90%, David Simango, 10,47%. Para o Círculo Eleitoral de África, total de inscritos, 89.622 eleitores, total de votantes, 43.702 eleitores, correspondente a 49,31%, percentagem obtida, Afonso Dhlakama, 7,19%, Filipe Nunes, 91,07%, David Simango, 1,74%. Círculo do resto do mundo, eleitores inscritos, 1.835, total de votantes, 1.184, correspondente a 64,52%, percentagem obtida, Afonso Dhlakama, 10,79%, Filipe Nunes, 76,54% e David Simango, 12,67%. Total de resumo, tanto
da eleição para Presidente da República. Temos como total de inscritos, incluindo os 11 círculos eleitorais do território nacional e os 2 na diáspora, totalizam 10.964.978 eleitores, total de votantes 5.333.665, correspondente a 48,64%, percentagem obtida por cada candidato: Afonso da Cama 36,61%, Filipe Nunes 57,3% e David Simango 6,36%. Passemos para a eleição dos deputados da Assembleia da República. Província do Niassa. Total de votantes, percentagem, portanto, do total de votantes, temos 45,20%. Votos, percentagem obtida por cada candidato, temos o MDM com 7,93%, Renamo com 40%, Frelimo com 49,33%, Pazomo com 0,41%, temos o PURB com 0,12%, PIMO com 0,13%, PLD com 0,15%, PAUMO com 0,15%, Parezo com 0,15%, PECMT com 0,14%, o PVM com 0,12%, Monarumo com 0,14%, o PDDAD com 0,20%, Parena com 0,19%, PPPM 0,08%, com 0,08%, PRDS com 0,08%, PANAOC com 0,08%, MPD com 0,11%, UE 0,10%, PASD com 0,16%, PUR com 0,14%. Passamos para a província de Cabo Delgado. O MDM tem 3,99%, Renamo 15,74%, Frelimo 76,58%, Pazomo com 0,63%, o MRD 0,8%, PLD com 0,21%, PAUMO com 0,34%, Parezo 0,23%, PECMT 0,20%, PVM 0,22%, Monarum 0,14%, PDDAD 0,20%, Parena 0,19%, PPPM 0,08%, 0,08%, PRDS 0,08%, PANAOC 0,08%, MPD 0,11%, UE 0,10%, PASD 0,16%, PUR 0,14%. Província de Nampula. Temos a percentagem, portanto, de votantes de 40,15%, percentagem obtida por cada candidato: MDM 6,93%, Renamo 44,27%, Frelimo 44,63%, Alimo 0,49%, Iurde 0,21%, Pimo 0,27%, PLD 0,34%, PAUM 0,45%, PEC MT 0,21%, PVM 0,24%, Monarum 0,31%, PDDAD 0,25%, Parena 0,26%, PT 0,26%, PANAOC 0,15%, MPD 0,20%, UE 0,21%, PUR 0,33%,
Província da Zambésia, percentagem de votantes 38,55%, MDM 10,58%, Renamo 46,71%, Frelimo 39,01%, Alim 0,41%, Piurg 0,15%, PLD 0,20%, PAUM 0,18%, Parezo 0,18%, PEC MT 0,16%, PASES 0,68%, PVM 0,17%, Monarum 0,11%, PDDAD 0,24%, Parena 0,19%, PT 0,19%, Panoc 0,11%, MPD 0,14%, UE 0,22%, por 0,38%. TET, porcentagem de votantes 54,86%, MDM 5,78%, Renamo 45,34%, Frelimo 46,54%, Piurg 0,42%, PLD 0,20%, Parezo 0,13%, PEC MT 0,15%, PVM 0,14%, Monarum 0,12%, PDDAD 0,19%, Parena 0,17%, PPPM 0,09%, Panoc 0,10%, MPD 0,13%, UE 0,12%, PASTE 0,16%, por 0,20%. Manica, percentagem de votantes 53,51%, MDM 4,75%, Renamo 45,18%, Frelimo 47,22%, Pazomo 0,46%, Iurg 0,15%, Pimo 0,19%, PLD 0,20%, Parezo 0,16%, Humilde 0,14%, PEC MT 0,14%, PVM 0,15%, Monarumo 0,11%, PDDAD 0,21%, Parena 0,20%, PPPM 0,10%, 0,09%, Panoc 0,10%, MPD 0,14%, UE 0,13%, por 0,16%. Sofala, percentagem de votantes 49,34%, MDM 13,94%, Renamo 47,37%, Frelimo 36,20%, Pazomo 0,39%, Piurg 0,13%, PLD 0,15%, Parezo 0,12%, Humilde 0,11%, PEC MT 0,10%, PVM 0,11%, Monarum 0,11%, PDDAD 0,35%, Parena 0,16%, PT 0,14%, Panoc 0,09%, MPD 0,13%, UE 0,14% e por 0,27%. Inhambane, percentagem de votantes 55,01%, MDM 5,19%, Renamo 15,31%, Frelimo 72,10%, Pazomo 1,12%, Iurg 8,39%, Pimo
0,38, PLD 0,46, Parezo 0,52, Pumilde 0,46, PEC MT 0,48, PVM 0,48, Monarumo 0,43, PDDAD 0,43, Parena 0,47, PPPM 0,25, 0,25, Panaoc 0,22, MPD 0,32, UE 0,25, PASDI 0,27, por 0,23. Gaza, porcentagem de votantes 65,59%, MDM 3,40%, Renamo 2,54%, Frelimo 91,82%, Pazomo 0,46%, Norte 0,16%, Pimo 0,12%, PLD 0,11%, Parezo 0,13%, Pumilde 0,11%, PEC MT 0,12%, PVM 0,12%, Monarum 0,12%, PDDAD 0,11%, Parena 0,15%, PPPM 0,08%, 0,08%, Panaoc 0,08%, MPD 0,14%, UE 0,06%, PASDI 0,08%, por 0,07%. Maputo, porcentagem de votantes 55,67%, MDM 12,28%, Renamo 17,15%, Frelimo 68,36%, Lourdes 0,34%, Pimo 0,14%, UASP 0,35%, PLD 0,09%, Sol 0,08%, PAUM 0,10%, Parezo 0,13%, Pumilde 0,07%, PEC MT 0,09%, PVM 0,010%, Monarum 0,07%, PDDAD 0,16%, Parena 0,16%, PPPM 0,04%, 0,04%, Panaoc 0,04%, MPD 0,09%, UE 0,07%, PASDI 0,05%, por 0,05%. Cidade do Maputo, porcentagem de votantes 60,37%, MDM 15,67%, Renamo 20,09%, Frelimo 62,79%, Alimo 0,11%, Pazomo 0,07%, Lourdes 0,05%, UASP 0,12%, PLD 0,04%, PPD 0,04%, Sol 0,04%, Paumo 0,05%, Parezo 0,04%, Pumilde 0,04%, PEC MT 0,05%, Pazes 0,22%, PVM 0,16%, Monarumo 0,04%, PDDAD 0,10%, Parena 0,07%, PPPM 0,02%,
0,02, PT 0,05, PANAOC 0,02, MPD 0,02, UE 0,02, PASDI 0,02 por 0,02. No geral, temos no Círculo Eleitoral de África, percentagem de participação 47,22%, MDM 1,95%, RENAMO 6,51%, FRELIMO 90,62%, PEC-MT 0,53%, 0,26%, UE 0,14%. Para o círculo eleitoral do resto do mundo, temos uma participação de 49,21%, o MDM 16,22%, RENAMO 8,67%, FRELIMO 73,76%, PEC-MT 0,90%, 0,45%, UE 0,00%. A distribuição de mandatos. Temos, pelo Círculo Eleitoral de Niassa, MDM com 1 mandato, RENAMO 6, FRELIMO 7, para um total de 14 mandatos. Cabo Delgado, temos RENAMO com 3, FRELIMO com 19, para um total de 22 mandatos. Nampula, temos MDM com 3, RENAMO com 22, FRELIMO com 22, para um total de 47 mandatos. Zambésia, MDM com 5, RENAMO com 22, FRELIMO com 18, para um total de 45 mandatos. TET, MDM 1, RENAMO 10, FRELIMO 11, para um total de 22 mandatos. Manica, RENAMO 8, FRELIMO 8, para um total de 16 mandatos. Sofala, MDM 3, RENAMO 10, FRELIMO 8, para um total de 21 mandatos. Inhambane, RENAMO 2, FRELIMO 12, para um total de 14 mandatos. Gaza, FRELIMO 14, para um total de 14 mandatos. Maputo, MDM 2, RENAMO 3, FRELIMO 12, para um total de 17 mandatos. Cidade de Maputo, MDM 2, RENAMO 3, FRELIMO 11, para um total de 16 mandatos. O Círculo de África, FRELIMO 1, para um total de 1 mandato. Círculo do resto do mundo, FRELIMO 1, para um total de 1 mandato. Total de mandatos obtidos por o partido: MDM 17, RENAMO 89, FRELIMO 144, para um total de 250 mandatos. Vamos apresentar a distribuição de mandatos pelas assembleias provinciais. Niassa, MDM 4, RENAMO 34, FRELIMO 42, para um total de 80 mandatos. Cabo Delgado,
MDM 1, Renamo 13, Frelimo 68, para um total de 82 mandatos. Nampula, MDM 1, Renamo 45, Frelimo 47, para um total de 93 mandatos. Zambésia, MDM 4, Renamo 51, Frelimo 37, para um total de 92 mandatos. Tete, MDM 3, Renamo 44, Frelimo 35, para um total de 82 mandatos. Manica, MDM 1, Renamo 39, Frelimo 40, para um total de 80 mandatos. Sofala, MDM 7, Renamo 46, Frelimo 29, para um total de 82 mandatos. Inhambane, Renamo 11, Frelimo 59, para um total de 70 mandatos. Gaza, MDM 1, Frelimo 69, para um total de 70 mandatos. E, por último, Maputo, província, MDM 9, Renamo 12, Frelimo 59, para um total de 80 mandatos. Total de mandatos obtidos pelos partidos nas assembleias provinciais. MDM 31, Renamo 295, Frelimo 485, para um total de 811 mandatos. E muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Por mandato do presídio, gostaria de anunciar que houve um lapso na redação da deliberação atinente às reclamações, protestos e contraprotestos. Efetivamente, o Partido Renamo apresentou uma reclamação em sede da Assembleia Nacional do Apuramento Geral, realizada ontem. Feita esta correção, gostaria de anunciar a retirada do presídio da sala e o fim da cerimônia. Muito obrigado. Bom, vamos embora.